Hernan, pensando nessa comparação do Chelsea aí com o Palmeiras, um Chelsea que realmente caiu e um Palmeiras que pelo menos tem mais elenco. Se a gente for comparar os times, era um time que tinha um setor ofensivo diferente, que tinha Dudu, Rony, Veiga, hoje é um outro time, até porque esse time também passou por uma reformulação nesse início de temporada, mas com um trabalho muito mais longevo do Abel, que está aí há 5 anos no comando do Palmeiras, enquanto o Maresca chegou no ano passado. A linha defensiva segue praticamente a mesma, mas agora o Palmeiras tem os desfalques, né? Então, acaba que não vai ser a mesma, vai acabar sendo um time modificado. Mas é um Palmeiras que chega com mais chances de bater esse Chelsea do que aquele? Eu acho que assim, tem mais peças e tem mais opções, né? Porque era um time que tinha, por exemplo, antes o Rony no ataque, agora você tem o Vitor Roque, você tem o Flaco Lopes, você tem o Paulinho, você tem o Estevão, você tem o próprio Facundo, que para mim vem fazendo um Mundial muito bom. É um time com mais opções. Mas aquele time do Palmeiras era um Palmeiras que foi um Palmeiras numa época muito vencedora, né? E esse time é um time que está se reconstruindo na mão do Abel. Eu fico muito com uma fala do Thiago Silva num podcast do Getúlio Vargas, do GV, que ele fala assim, poxa, aquele jogo lá eu pegava a bola e não sabia o que fazer, porque a marcação era muito fechada, era uma marcação homem a homem, caça, e todo mundo ali marcado, e às vezes ele quebrava a bola e não dava nada. Então, assim, o Thiago Silva pegava a bola e ficava sem opção. Era um time muito rigoroso na marcação, era um time muito obediente taticamente, e às vezes o Chelsea não sabia que atitude tomar. Então, assim, óbvio que tinha uma diferença ali entre Chelsea e Palmeiras naquela época, e o Chelsea acabou vencendo, enfim, venceu aquela partida, foi campeão e tal, mas eu vejo que o trabalho do Abel, o conjunto do Abel, ele pode fazer uma diferença agora num Chelsea que é mais jovem, que tem um trabalho diferente, que tem outro treinador, outros jogadores e tal. Eu me apego muito a isso. São atletas com potencial, mas que ainda estão mirando um futuro, né? Ainda não são uma realidade, embora, claro, tenham... São muito bons jogadores. São ótimos, mas, é claro, um trabalho ainda de início, jogadores ainda em processo de formação. Naquele Palmeiras, a gente tinha um Veiga, que era um dos protagonistas dessa tanto que ele bateu o pênalti, né? Exato, ele bate o pênalti nessa era vencedora. E agora um Veiga que vai perdendo espaço. Ô Brás, deu para observar algo do Veiga nos treinamentos, nas atividades que você vem acompanhando? Porque realmente é um momento em que outros jogadores vêm ganhando mais espaço e vêm assumindo um protagonismo nesse time do Palmeiras. E um Veiga que é um ídolo, né, do clube, que marca uma era vencedora do clube. Então, Luísa, hoje, por exemplo, o Veiga foi o tempo inteiro com o Paulinho. Curiosamente, todo o tempo que a gente ficou, o Paulinho estava junto com o Veiga ali. Conversaram bastante e tal. Acho que o Veiga também tem muito essa questão da liderança, já está bastante tempo no Palmeiras. E o Paulinho ainda está, né, nesse processo de adaptação ao novo clube e tal. Eles foram o tempo inteiro com o Paulinho e tal. O Vanderlan ontem disse que, inclusive, enalteceu a união do grupo do Palmeiras, essa questão de dar todo o suporte para o Paulinho, e o Veiga encabeça essa questão, né? Agora, eu só queria levantar uma bola que o Hernan estava falando. Naquela final do Palmeiras e Chelsea, 2021, né, que aconteceu em 2022, o Abel deu uma declaração falando que, antes do confronto, que seria um confronto de Davi contra Golias. E eu acho, né, eu queria também saber a opinião de vocês, que eu acho que já não é bem assim, né? Curioso, o Abel falou isso. Naquela época, antes do jogo, é um duelo de Davi contra Golias. Agora é diferente, né? Não é essa disparidade toda. O PVC, outro jogador que está muito em foco neste momento, aliás, um jogador que está muito em foco é o Estevão. Pelo que vem rendendo, sendo questionado aí por parte da torcida, pela declaração que deu também, quando ele falou, é difícil não estar com a cabeça na Europa, ele deu o tom ali de como está essa ansiedade dele nesse Mundial de Clubes, e aquilo também pegou de uma forma que não foi muito positiva para a torcida do Palmeiras, embora ele tenha sido muito sincero, e isso é muito, muito legal, né, de ver um jogador expressando os seus sentimentos. Como é que você pensa o Estevão nesta partida? Que é o futuro clube dele, né? Ele está se despedindo do Palmeiras para ir para o Chelsea. Inclusive, pode ser o último jogo dele pelo Palmeiras. O palmeirense não espera isso, a gente também não, porque a gente quer ver o futebol brasileiro andando bem, mas pode ser o último jogo. Ele entra mais pressionado em função disso tudo?
Se ele disse que estava com a cabeça sem conseguir se concentrar, eu volto a dizer, eu não abro mão do jogador mais habilidoso, mas tem que conversar com ele. O desafio dele é inegável, ele tem que decidir um jogo contra o futuro do time dele. E a última chance pode ser dele decidir um jogo desse tamanho e de outros tamanhos. Palmeiras e Corinthians, o Paulista, que ele não fez, o Palmeiras e Corinthians, da derrota, que ele perdeu o pênalti, clássicos contra o São Paulo e contra o Santos, os jogos contra o Flamengo e Botafogo, ele não fez gol. Não é por isso que ele vai ser menos craque aos 18 anos, mas a dívida existe, ele tem que decidir. Ele precisa ser o jogador mais protagonista do Palmeiras naquele que pode ser seu último jogo, e é contra o futuro do time dele. Acho que passa por umas coisas que ele deveria ser alertado. Se ele fizer o gol da vitória contra o Chelsea, ele vai chegar em Stamford Bridge com o peito muito mais estufado. Não é que joga contra ele, joga a favor. Eu vou pegar esse cara que resolveu me tirou do Mundial. Tem uma capacidade de definição de jogos absurda e de mentalidade vencedora para fazer gol no seu futuro time. Isso seria muito positivo para ele. Ninguém tem que condenar o Estevão se isso não acontecer. Mas ele precisa saber como vai ser bom para ele se ele conseguir fazer. Tem a lei do ex e a lei do futuro, né? Já pensou, André Hernan, se o Estevão marca um gol e é decisivo justamente contra o Chelsea, vai ser uma despedida assim, em grande honra, né? Para ele saindo do Palmeiras, sendo decisivo num jogo contra o Chelsea. O que o Estevão precisa entrar com a atenção redobrada nesse jogo é que, assim, o Estevão tem uma grande história no Palmeiras. A maneira como ele chega, a maneira como ele se desenvolve, como ele chega no profissional, como ele é vendido e chega na seleção brasileira. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. Ele não ganhou um título grande, mas eu acho que ele deixa uma grande história assim no Palmeiras. Acho que o Estevão, e junto com o Endrick, talvez sejam os dois jogadores que são a marca do Palmeiras do novo momento, desse Palmeiras vencedor, desse Palmeiras organizado. E eu vejo que o torcedor do Palmeiras não pode simplesmente, se o Estevão não tiver um bom desempenho contra o Chelsea, achar que não jogou nada porque ele já estava pensando no ex-time, facilitou as coisas. Eu acho que o Estevão tem que entrar em campo com a atenção redobrada para não dar margem para esse tipo de interpretação. E eu acho, e assim, pelo menos o sentimento que eu tenho, conversando com outro ali no Palmeiras, a distância é bem verdade, e o Bruno Braz está acompanhando mais de perto, tem ali a sensação do visual, que isso é muito importante, mas o que uma pessoa me disse foi, o moleque vai entrar Palmeiras, 100% Palmeiras. O que ele falou lá, ele falou do coração aberto, ele é muito jovem, o Abel saiu em defesa dele, mas ele vai entrar em campo 100% Palmeiras e focado no Palmeiras, sangue no olho Palmeiras. Não tem Chelsea agora. Chelsea vai ser depois. Esse jogo é Palmeiras. Então isso vai ser muito importante para ele não dar margem para esse tipo de interpretação, porque normalmente se tem. Não digo interpretação que você vai sair na arquibancada do Allianz, nas cadeiras do Allianz, e que isso vai estar ali no discurso quando o Palmeiras voltar a jogar o Brasileirão aqui, mas na rede social, no comentário e tal, isso aí vai ferver, você pode ver. Mas depende muito do Estevão não dar margem para esse tipo de coisa. Tem um peso a mais você enfrentar o seu futuro clube, claro, né? Ainda mais depois de todos os elementos que a gente vem trazendo aqui, de tudo que a gente vem debatendo. Então, é um jogo muito importante, claro, na história do Palmeiras, mas para o Estevão, especificamente, tem um peso maior. Ô, Braz, vamos falar de escalação? A gente está falando dessa linha defensiva, né? A gente já falou das ausências de Piquerez, de Murilo, de Gomes também, quem é que pode ocupar. Mas pensando dali para frente, será que o Abel faz mudanças nesse time ou mantém essa equipe? Será que é um Palmeiras que vem parecido com o que enfrentou o Botafogo? Como é que a gente pode pensar esse setor aí do meio para frente do Palmeiras nesse jogo contra o Chelsea? Ele não tem dado muitas dicas pra gente aí nesses treinos, mas a tendência é que mantenha do meio pra frente, seja o time aí que passou pelo Botafogo, enfim. A expectativa é essa, né? Agora,
A gente ele não tem dado muita brecha. O tempo que a gente fica lá, os 15 minutos, é bobinho e corrida em volta do campo. Aí, mas a tendência é essa. PVC, o que você imagina desse Palmeiras e qual seria esse Palmeiras ideal para enfrentar o Chelsea, que tem jogadores perigosos, jogadores jovens, né, que ainda estão se formando, mas tem atletas que podem dar trabalho aí para o time do Palmeiras. Como que a gente pode pensar essa escalação do Palmeiras? Primeiro, é importante lembrar que ele teve 39 jogos nesse ano e 39 escalações diferentes. Vai ser a 40ª escalação diferente. Não tem muita dúvida, porque o Gustavo Gomes não joga nem o Piquerez. O Vanderlan jogou de 21 partidas, 19 partidas como titular, das 39 até aqui. Então, 19 partidas, contando Paulista, Brasileiro e Libertadores. Não é pouca coisa. Fez 2 passes para gol e jogou a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Sinal de que o Abel confia no Vanderlan. Não é confiança do Vanderlan. Mas eu lembro muito do Palmeiras e Flamengo de 21, quando não tinha esse desfalque do Piquerez e tinha do Mike. Ele jogou com 3 zagueiros porque ele queria se proteger. Texto que o Abel escreveu no Coach Tribune em 2021 também, falava muito sobre ter que subir uma montanha quando você sabe que é inferior ao seu adversário. E eu entendo que ele vai fazer isso contra o Chelsea. Ele não vai de peito aberto contra o Chelsea. O que pode significar? Como é que você monta um time com 3 zagueiros hoje? Se você não tem Gustavo Gomes e não tem o Murilo. Você tem o Marcos Rocha. Então você pode fazer o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux e Mikael. Numa linha de 4 com Giai, Richard Rios, Emi Martinez e Facundo Torres fazendo a ala esquerda, Estevão, Maurício e Vitor Roque na frente. E aí você tem um time que se defende em linhas de 5 e tem velocidade para atacar. Mas precisa usar essa velocidade. Não tem mais o Rony, e o Rony era o grande escape daquele momento. Pois é, PVC, e você acha que ele pode reforçar esse meio de campo? Ele pode ir com Aníbal, Emi Martinez e Richard Rios, de repente, para conter esse ímpeto do Chelsea? Porque se a gente pensar nesse ataque do Chelsea, o Palmeiras não vem jogando muito bem, mas o Pedro vem jogando muito bem, né? Que perigos que esse Chelsea pode oferecer e como que ele pode reforçar esse meio de campo? PVC, onde você foi? Meu telefone que tá tocando. Eu fui só desligar meu telefone que tá tocando o hino da Champions. Não, eu acho que Emi, Aníbal e Rios, eu não acredito. Pode acontecer, ele pode tentar espelhar o Chelsea. O Chelsea não está jogando com 3 zagueiros. O Chelsea está jogando com 4-2-3-1. Embora já tenha jogado com o Reece James de volante e o Gusto de lateral, quando entrou com o Reece James e Gusto, muita gente escalou o Chelsea contra o Los Angeles com 3 zagueiros, mas o Reece James não foi terceiro zagueiro. E nem o Gusto foi ponta. Foi o Reece James como segundo volante. Então ele está jogando 4-2-3-1. Ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode fazer o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, Mikael e o Vanderlan, Emi Martinez e Aníbal, Estevão, Richard Rios e Facundo e Vitor Roque na frente. Mas eu acho que não é o Rios por dentro. O Rios nunca jogou nessa função dessa maneira. Então eu não acho que seja isso. Agora, ele tem jogado com o Enzo Fernandes, o Chelsea tem jogado com o Enzo Fernandes como meia direito, como meia centralizado. O Moisés Caicedo, que não joga, e Lavia, e aí o Enzo por dentro como meia, que não é a posição dele. Especialmente porque não tem Moisés Caicedo, eu acho que o Chelsea vai ter Lavia e Enzo. Aí ele pode ter Pedro Neto, Cole Palmer e Madueke, e ter o Gillette na frente. São algumas das possibilidades. E agora com um reforço a mais, porque João Pedro saiu do Brighton, já é jogador do Chelsea. Inclusive já está inscrito, né, André Hernan? Vamos ver o anúncio do... O anúncio foi legal. O anúncio foi legal. Foi bem abrasileirado, né? Ele na praia. Clima praia em Miami, na praia de Miami. Aí, ó, ele na praia e tal, João Pedro chegando. Eles até colocaram The Boy from Brazil, postou
o Chelsea nas redes sociais. Então, o João Pedro reforçando esse time. Custou uma bagatela em 50 milhões de libras, 375 milhões de reais. Está apostando Esse é o no jogador. fixo, né? Ainda tem mais o variável. Ainda tem mais. Esse variável gira em torno de 10 a 15 de libras, que pode deixar o valor ainda maior, claro, depender do que ele vai entregar, do que ele vai conquistar. É um valor muito alto, mas é um valor de um jogador que se valorizou jogando na Premier League, chegou à seleção brasileira, jogou como titular na seleção brasileira, e é um jogador jovem muito promissor. É um Chelsea que está contratando jovens, tem apostado em jovens nas últimas janelas, né? Alguns dão certo, outros não dão certo. Você vê, o Ângelo, por exemplo, acabou que não deu certo. O David Washington, acabou que não teve oportunidades também, não deu certo. O Andrei Santos é um jogador que poderia, né, ter mais oportunidades. Então, assim, é apostar em jovens. Diferente desses outros que eu citei, e até mesmo do Estevão, que está brilhando no Brasil, né, que está tendo destaque no Brasil, o João Pedro é um jogador que está se destacando já na Europa. É uma outra prateleira. E pode jogar sexta-feira. Pode, está inscrito. Aí, ó. Tem toda uma questão de treinamento, entrosamento, mas está à disposição. Então, é mais um jogador para o Abel Ferreira ficar de olho aí no adversário. Braz, vou me despedir de Braz você. queria falar alguma coisa. Diga. Quero te ouvir, Braz. Não, só lembrando que Diga. o João Pedro foi revelado pelo Fluminense, então o Fluminense vai morder um pouquinho dessa grana aí. E se passarem Fluminense e Chelsea, olha a lei do ex aí. Também, hein? Aí, ó. Você tá contra o Flusão hoje, hein, André? Não, eu só tô trazendo fatos. Eu tô trazendo fatos Ele botou o Flu na semifinal, tirou o Flu da semifinal e agora tá dizendo que vai rolar a lei do ex. É isso. Tricolores, olha, não é marrom, mas a sexta-feira eu vim em homenagem ao Fluminense. Só vem de Grenal, você vai ver meu look em homenagem ao Fluminense. Ô, Braz, conta pra gente a agenda, a programação do Palmeiras aí até o jogo de sexta. Tem mais uma atividade? Como é que vai ser? Tem mais uma atividade amanhã pela manhã, e aí depois é o protocolo obrigatório da FIFA. O Palmeiras ainda não passou os nomes, mas vamos falar 3 jogadores, mais a coletiva do técnico Abel Ferreira. Lembrando que o jogo vai ser no dia 4 de julho, que é o dia da independência aqui nos Estados Unidos, e a Filadélfia foi onde foi decretada a independência dos Estados Unidos. Então, assim, a cidade vai estar comemorando a independência dos Estados Unidos, e essa bolha aí futebolística vai ter o Palmeiras e Chelsea. Vai ser curioso como é que vai ficar essa cidade, porque esse feriado aqui, já passei aqui onde tem o Independence Hall, já estão montando tudo, vão fazer um mega evento aí para comemorar a independência. Está meio que assim, os americanos aqui comemorando a independência, lá no estádio, os palmeirenses, enfim, a galera que gosta de futebol vai falar no Lincoln Financial Field. E você está num shopping? Onde é que você está? Tá uma barulheira danada. Estou no restaurante. Saí do treino, a gente parou aqui para almoçar com o pessoal da imprensa aqui. Merecido, Braz. Bom almoço para você, então. Curta aí um bom rango. Amanhã estamos de volta, hein, amigo? Amanhã estamos de volta aqui em Lu, trazer uma última informação aqui sobre Palmeiras. Hoje o Abel Ferreira está lançando uma campanha, aplicativo, aquele aplicativo todo mundo pede comida, vermelhinho, não vou fazer a propaganda, porque se quiser patrocina Chega aqui, mais aí, patrocina aqui de primeiro. Então, nosso departamento comercial está de braços abertos. Começa com I. Começa com I e termina com D. E o Abel Ferreira é garoto propaganda de uma campanha desse aplicativo, que é famosérrimo, todo mundo usa. E o legal é que, assim, todo o dinheiro do cachê do Abel Ferreira para essa campanha, e é uma campanha em vídeo, é uma campanha que tem fala do Abel, não é barato. Você pegar o técnico do Palmeiras, o técnico está em alta e tal, para você orçar, para fazer um comercial como esse, de uma empresa desse tamanho, não é barato. Todo esse cachê do Abel vai ser revertido para caridade. Ele vai distribuir para ações e tal, instituições, ações sociais. Bacana. E tal. O Abel não vai ficar com nenhum centavo
desse dinheiro, dessa ação comercial que ele fechou. Ele acha legal pela visibilidade, por fazer o comercial para uma empresa grande e ter a oportunidade de pegar esse cachê, que é uma grana que não está fazendo falta para ele, e ele poder ajudar. Bacana, atitude legal aí do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, ajudando quem precisa, né? Nunca vi Abel em propaganda, acho que vai ser a primeira vez. Eu acho que Já teve fez? já. Não me lembro. Acho que já teve. Acho que foi Netflix, alguma coisa assim. Ele fez? É. Quero ver ele atuando. Vai ser divertido.